Salve galera, Mano Cal aqui. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o Price Action do SPX. Primeiro falando sobre o mensal. O mensal ele tá num TTR, né, uma lateralidade estreita, como eu já venho falando há algum tempo. E o mercado nesses casos, fica alternando, né, entre barras de baixa, barra de alta, duas barras de baixa, duas barras de alta, né? Aqui uma barra de baixa, depois uma barra de alta, uma barra de baixa, duas barras de alta. E aí, dessa vez, né, alternou aqui para agora para uma barra de baixa. Já começou caindo forte aí no início do mês. E essa barra desse mês, ela foi acima, né, aqui acima, e agora foi abaixo da mínima do mês passado. E criou-se uma barra externa. E como eu sempre falo, barra externa são características de lateralidade. E o que está reforçando aí o comportamento lateral dos preços. E essa barra, as barras externas, num tempo gráfico menor, pode ser o que a gente geralmente, né? Pode ser geralmente é um triângulo expandido, que é o que a gente está vendo lá no diário. Então aqui, na mínima desse mês, do mês passado, na verdade, ela foi uma barra de alta, com sombras embaixo. Então, ela não é uma boa barra de sinal de venda, principalmente porque está aqui no contexto de um TTR. E nesse caso, em TTRs, os players também compram abaixo de barras, tá? E vendem acima, como aconteceu aqui, tá? Às vezes vende o fechamento de barra de alta, como já aconteceu aqui outras vezes, né? Por exemplo, venderam o fechamento dessa barra, no mês seguinte caiu. Aí você pega aqui, compraram o fechamento dessa barra, no próximo mês subiu. E assim vai alternando, né? Já falei sobre isso várias vezes. Então aqui era um suporte interessante. É um suporte interessante para os preços. Por todo esse contexto que eu falei. Então aqui pelo diário, qual o comportamento dos preços? Estão caindo e subindo e caindo no efeito vácuo, como eu já mencionei anteriormente. E aqui embaixo, os players acabam comprando fechamentos de baixa. Aí você vê que fecha aqui no outro dia, sobe, vende aqui em cima os fechamentos de barras de, de alta. Aí você vê que no outro dia já abre caindo. E aqui fica a dúvida se eles vão comprar aqui esse, esse fechamento do dia de hoje, né? Só um minuto. E quando eles fazem isso, geralmente você pode usar um stop aí do tamanho da barra, tá? Que aqui no caso, né, você compraria o fechamento dessa barra de, de baixa e botaria um stop aqui. Stop você, considerando que você está operando o diário e você está fazendo um fade. O que é o fade? É você apostar contra o movimento. Por exemplo, tá caindo, você compra essa aqui, essa barra apostando na alta. Tá subindo, você compra essa barra aqui, apostando na. Você vende essa barra, na verdade, apostando na queda. E quando você faz isso, você usa um stop ali do, do tamanho da barra, pelo menos, tá? E aí você busca alvos aí para baixo. E aí você deixa uma barra de sinal, você vende mais, tá? É uma das formas de você operar dentro desses padrões de lateralidade, tá? Então aqui, voltando aqui indo para os 60 minutos, a gente teve uma correção em duas pernas, que é característica de lateralidades, tá? E, e aí, né, depois eu vou mostrar uns trades que eu fiz, até que
no mercado que é 24 horas, esse aqui, que a gente chama de. Alguns chamam de Global, outros chamam de. Como chama? Ah, esqueci o nome, enfim, mas vamos chamar de Global. O mercado ele caiu em três pernas de queda, né? Uma, duas, três. E isso aqui, quando a gente vê três pernas, é um efeito de wedge, tá? E isso, o ideal quando você quer comprar num suporte, por exemplo, é você ver o preço caindo desse jeito, porque ele começa a renovar as mínimas, mas ele acaba não indo muito longe, tá? E o que que isso indica? Indica que as pernas de baixa estão diminuindo, tá vendo? E uma pressão de, de compra aqui está se acumulando, beleza? Então você quer ver o preço encostando no suporte é, dessa maneira, né? Com a pressão de venda diminuindo. Aqui também a gente pode ver uma. Deixa eu deixar essa linha aqui para me lembrar dela depois. Mas aqui também a gente pode ver um efeito de uma cunha, né? Aqui os preços também foram se afunilando e a pressão de. A gente pode contar três pernas. Nem sempre a primeira perna ela começa como foi aqui, tá? Ela pode começar antes do movimento de alta realmente começar, né? Então você pode contar aqui uma perna, né? Depois a segunda perna de alta e a terceira perna de alta terminando aqui, tá? Um efeito de wedge, de cunha. Ou você pode contar uma perna de alta, duas, três, tá? Tá vendo como elas foram diminuindo de tamanho? Tudo isso você observa como o preço está agindo para você interpretar a pressão de compra ou de venda, beleza? Então, quando você quiser comprar um suporte, né, postando uma fase de rompimento, você espera que os preços caiam dessa maneira. Aqui o mercado já, falando sobre hoje, né, o mercado já abriu aí em gap de alta e o meu trade ainda está rolando e eu espero, né, que os players tenham comprado, venham comprar o fechamento, né, o próximo do fechamento do dia de ontem, esperando que pelo menos o preço feche o gap que ficou aberto aqui no. Vou deixar esse Telegram aqui. Aqui no Mercado à Vista, tá? Aqui nos 40,89, né? Então, beleza. Abriu a primeira barra do dia, foi uma barra forte de baixa, a primeira barra, né? Fechando próximo do suporte. E talvez um clímax, né? Duas pernas climáticas aí. O ideal era procurar por compras. Então foi o que eu tive. Eu acho que talvez se eu tivesse focado em trades mais curtos, eu teria saído melhor. Talvez aqui nos 5 minutos. Por exemplo, é, vendendo o fechamento dessa barra forte de baixa, saindo em 1 para 1, ou talvez até mesmo 2 para 1, interpretando que o mercado podia buscar a mínima da semana passada, tá? Seria conveniente. Também essa bandeira de baixa. Ei, caramba. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, tá? Entre aqui e essa máxima, né? Que eu ensino aí também a operar, com a intenção de buscar o fundo. Mas eu tava com uma cabeça mais focada na compra, justamente por estar incomodado que o mercado esteja baixo na, na, na grande lateralidade, né, no triângulo expandido. Também tinha esse gap aqui para fechar, né, que podia servir como um alvo aqui para realização de lucro de 1 para 1 dessa barra de 5 minutos. Mas eu queria mesmo era uma compra para um
focando mais no tempo gráfico maior, né? Para buscar mais um swing mesmo, né? Uma operação um pouco mais demorada e com alvos um pouco maiores, né? Não tá pra frente passar muito tempo olhando o gráfico de 5 minutos. Também teve uma wedge aqui, tá? Tá vendo como eu falei? A primeira puxada da wedge nem sempre começa. Geralmente pode ser que comece antes, tá? Da alta começar. E também, às vezes, nem se parece geralmente como um wedge, mas a gente consegue entender que teve 3 puxadas a partir daqui. E um efeito de wedge, né? Depois o mercado caiu. Mas falando sobre o. Também teve esse fundo duplo, tá? Vou tirar essa linha aqui. Vou botar ela para baixo. Esse fundo duplo aqui. E o mercado fez uma reversão bem bonita. Um padrão de reversão. Uma MTR, né? Reversão majoritária de tendência. E como manda o manual. Primeiro, os preços eles rompem. É como se fosse uma dança. Os preços eles rompem uma linha de tendência, no caso de baixa. Deixa que uma, umas, deixa pelo menos algumas barras acima da média móvel, tá vendo? Com barra de gap que a gente fala, essa barra ficou sem encostar na média móvel, tá vendo? Como que o comportamento vai mudando. Aqui a gente tinha barras que só fechavam abaixo da média e deixando gap de média, barra sem encostar a média, sem encostar na média. Mercado ainda bem forte. E aí era o cenário que você espera para comprar uma reversão, né? Teve o rompimento da linha de tendência, deixou barras acima da média, os compradores já estavam indicando força, né? Começaram a apresentar força. Aqui eles não aqui nessa perna eles não conseguiam deixar barras acima da média e aqui eles já conseguiram, né? Começaram a demonstrar força. E aí você espera um teste da alta extremidade e aí opera o fundo duplo, tá? Eu não quis operar esse fundo duplo porque essa queda foi muito forte. Eu já tinha tomado um stop, né? Depois eu vou mostrar ali. E eu já fiquei meio cabreiro na segunda entrada, né? Esperei uma barra forte num tempo gráfico maior ali no 30. Então, mas eu tentei pegar uma MTR também, que foi olhando por esse gráfico aqui do que tem o overnight, tava formando, se a gente olhar aqui, tô vendo no 15, depois a gente vê o que eu falei nos 5 minutos, tá? Mesmo exemplo. Rompeu uma LTB, deixou barras acima da média móvel, tá? Isso é o início da reversão, não é ainda a reversão, tá? E a gente espera um teste da extremidade, no caso o fundo aqui. E aí quando rompeu aqui, ó, quando veio testar esse fundo, eu vi que tava meio climático fazendo overshooting aqui de uma linha, fazendo overshooting aqui de uma linha de canal aqui. E poderia ser um clímax final essa barra aqui, um clímax de exaustão, que na sequência testaria o suporte e, e poderia reverter. E como eu disse, né, você espera que o mercado apresente força compradora antes de chegar no suporte. Então aqui também tinha uma perna que se comportou como uma wedge, como uma cunha. Mas no caso, a primeira entrada falhou. Se você guardou a segunda aqui, talvez. Operou uma reversão. A reversão operou um outro fundo duplo aqui, né? Dentro de um fundo duplo maior. Agora ele está fazendo uma reversão com uma mínima mais baixa, tá? Tem três tipos de reversão, basicamente, tá? Quando você
Dá o exemplo de baixa, que aí fica melhor. Quando você tem a primeira perna de alta e aí o mercado testa, faz um topo, um fundo mais alto e aí reverte, tá? Aí tem aqui ele faz um fundo igual, um fundo igual e aí reverte, deixa eu mudar a cor aqui. E tem a reversão que ela faz um fundo mais baixo, que foi tá sendo esse caso aqui, né, aparentemente, e reverte, mas depois ela costuma fazer um fundo mais alto depois, né? E assim se formam os padrões de reversão como ocorre, tá? Aí você tem um fundo mais alto, deixa eu mudar essa cor aqui também. Você tem um fundo mais alto, você tem um fundo igual e você tem um fundo mais baixo que depois acaba formando um, um fundo mais alto, tá? Assim, geralmente é os padrões de reversão que acontece, tá? E aqui parece que ele está fazendo mesmo um fundo mais baixo, tá? E pode ser que ele venha aqui nessa região de preço, faça mais uma correção, pra depois tentar mais uma puxada, né? Ah, mas aí beleza, né? Voltando aqui ao assunto, eu comprei aqui, imaginei que esses sinais de baixa iriam falhar por estar abaixo nesse grande TTR aqui, né? Nesse TR, na verdade, né? Essa grande lateralidade, que eles poderiam falhar. Coloquei o stop aqui no fundo e projetei alvos mais acima. Mas a pressão de venda ainda estava forte, né? E depois eu olhei e foi pelo 30 minutos. Porque aí eu vi uma forte barra de alta, foi essa aqui, fechando na máxima. é, Na linha de suporte do semanal e do mensal, tá? Na mínima do semanal e na mínima do mensal. Um suporte forte, né? Formando um micro fundo duplo entre essas duas mínimas ali. E aí eu tinha um contexto e tinha a barra de sinal. Então, geralmente você precisa de dois motivos para entrar no trade: um contexto e uma barra de sinal. E teve até uma boa continuidade no 30 minutos. Aí eu esperei a barra de 60 fechar. Fechou uma boa barra também. Também um microfundo duplo. E eu comprei, tá? Comprei mais, né? Aumentei a quantidade de lote. Esperei um pequeno recuo aqui, né? Para me comprar essa. Quando uma barra fecha, o que alguns players fazem é posicionar uma ordem de compra aqui, um pouco abaixo do fechamento dela, para tentar capturar essas sombras, né, que as barras fazem. E aí comprar num preço ainda que levemente menor. Então, por isso que a gente vê que as barras deixam uma sombra embaixo e depois volta a subir. E aí você consegue comprar um preço, que nem essa aqui, consegue comprar um preço um pouco melhor, tá? E aí vou. Deixa eu falar, voltar lá nos 5 minutos do outro gráfico. E tá, e aí o mercado não teve continuidade, acabou vindo essa barra de baixo, mas em lateralidades, quando tá baixo na lateralidade, esses sinais de baixa, eles costumam falhar, tá? Como aconteceu, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma situação aqui. Acho que é no outro gráfico que tem para ver melhor. Acho que é nesse aqui. Aqui, tá vendo? Quem, alguns dessa baixa aqui, ou dos sinais de baixa que aconteceram aqui, quem gerenciou bem o stop, tá? Conseguiu aí ser lucrativo, porque o mercado estava baixo na lateralidade. Aqui também, quando ativou o sinal de venda, indo abaixo dessa barra aqui, é,
o sinal de venda falhou e o mercado voltou a subir. Então os players eles fazem isso, né, quando tá baixo na lateralidade. E eles estão postando numa alta. Aqui também, esses sinais de venda aqui foram comprados. E quando você está numa lateralidade, por exemplo, igual essa, tá vendo? Um sinal de venda aqui próximo do suporte foi comprado, tá? E o mercado subiu. Por que que eu sei que foi comprado? Porque na sequência o mercado subiu e estopou quem vendeu esse sinal de baixa aqui. Aqui também, tá vendo? Compra o sinal de baixa. Faz mais ou menos igual eu ensinei para operar na live, na live, no vídeo de ontem. Você posiciona um stop ali mais ou menos do tamanho da barra, uma vez o tamanho da, uma vez e meio o tamanho da barra de sinal de venda, né? Essa foi o sinal de venda, você vende abaixo dela, posiciona um stop mais abaixo, tá? O tamanho da barra aqui também, tá vendo? Você compra abaixo dela, mas tem que estar num suporte importante, onde é propício para falhas de rompimento, tá? E aí você consegue gerenciar um stop e consegue alvos bons ali para cima, tá? Aqui também, né, quando o mercado começa a subir forte, os sinais de venda começam a falhar, os players começam a entrar abaixo de barras, né, comprando os sinais de venda. Então aqui eu imaginei que poderia acontecer isso, né, de comprar, meu stop ainda estava aqui embaixo, os players comprarem aqui esses sinais de venda, né, essas barras de venda ali. No caso aqui, né, que eu estava explicando. E, e aí, né, o mercado à vista fechou antes de acontecer a alta que a gente está vendo ali. Agora provavelmente já dá para mim colocar meu stop no 0 a 0, né? Já que eu fiquei aqui tanto tempo com o mercado enchendo meu saco aqui, no, sambando no meu preço. Mas enfim, voltando aqui nos 5 minutos, alguns trades, né, que poderiam ser feitos aqui, né, depois desse fundo duplo, nos 5 minutos, para quem estava focando nesse tempo gráfico. Então aqui tinha uma parede da wedge, né, que foi o último, e aí o mercado buscou aqui a parte de baixo, o meio do range, onde formou essa lateralidade estreita. E também você poderia ter comprado aqui essa esse fundo duplo, né? Aqui foi uma. Alguns chamam de bandeira de alta em forma de fundo duplo. Com esse fundo aqui, onde é que foi uma zona de demanda, tá? E aqui você conseguiria bons trades. Eu poderia, se eu tivesse focado mais nisso, né? Talvez seria mais fácil. Porque você conseguiria alguns trades aqui, por exemplo, comprando esse fundinho duplo aqui, com essa boa barra de sinal. E o stop ali, você conseguiria 2 para um trade de 2 para um. Depois o mercado veio aqui e formou um outro fundo duplo maior, tá? E poderia ter dado um trade aqui também, que daria um 2 para um. Mas essas são escolhas que você faz, tá? É, eu escolhi operar o tempo gráfico maior hoje e foi a decisão que eu tomei e que eu segui o meu plano, tá? Você tem que fazer, você faz, o mercado é feito de escolhas, tá? Até outra vez esse topinho duplo aqui, acho que seria mais difícil de ter operado esse. Não sei pra quem tava focando na venda. Não chegou a dar. Acho que não chegou a dar 2 para um, né? Não sei se o mercado voltou aqui depois que fechou. Mas eu acho que é isso, né? Talvez as melhores oportunidades tenham sido esse fundinho duplo aqui, nessa MTR. Essa WED aqui. E aí você poderia vender esse segundo sinal de venda, já que o primeiro sinal de venda aqui, ele veio de um microcanal de alta. E a primeira venda depois de um microcanal de alta tende a falhar, assim como não teve continuidade aqui, né? Essa foi a L1, falhou, né, que a gente fala, a primeira entrada na venda L1 após o microcanal, e depois veio a L2, que foi essa aqui. E aí seria uma venda boa, né? Você vender com stop acima da L2 aqui e buscar alvos aqui mais para baixo, né?
alvos onde foi esse pequeno TTR, que geralmente serve como magneto para os preços. Então seria um trade legal de se fazer, tá? E aí vai da escolha de, de cada um, né? As oportunidades. Você tem que chegar às oportunidades e ter um plano de trade na cabeça, né? Se você tá com. Mas a gente geralmente tem um viés, né? No dia mais voltado para compra, mais voltado para venda. E aí você tem que definir os melhores setups aí para você entrar. Ah, teve essa bandeira de baixa aqui também, né? Então tá aí. Eu acho que os melhores setups para se operar foram esses. Essa bandeira de baixa em forma de topo duplo, essa fundo duplo aqui, né? Essa MTR, essa wedge e talvez esses fundinhos duplos aqui, né? E aí vamos ver nessa minha escolha de ter esperado focado em um tempo gráfico maior para pegar mais pontos aqui, foi boa ou não, né? Talvez eu já ponho stop no 0 a 0 e deixe rolando. Então acho que hoje é isso, tá? De questão de price action. É... Acho que foi um dia bem legal aí no SPX pra gente aprender, né? Falar sobre os setups, sobre o contexto no geral. Tá sendo um contexto, confesso que bem difícil, né? Onde o mercado tá muito emocional. E isso foi uma das coisas que eu falei, né? Eu acabei diminuindo o tamanho da minha mão para poder operar, porque o primeiro trade que eu fiz no dia foi com a mão bem pequena, tá? Porque o mercado tava muito emocional, né? Esse aqui eu já fiz com uma mão um pouco maior, mas não a minha mão que eu opero total, justamente por causa disso, né? O mercado tá muito emocional aí, talvez motivado por notícias, esses bancos quebrando. E a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Só sabe que o mercado tá caindo forte e as notícias vêm depois, tá? E um contexto aí de lateralidade, mas talvez bem difícil de operar, com o mercado caindo muito rápido, né? E às vezes tem vezes que o mercado, nessas horas, você tem que diminuir o tamanho da sua mão, né? Porque o mercado tá difícil de ler. Mas quando o mercado tá fácil de interpretar, aí a gente passa vários dias no lucro, né? Como eu fiz no mês passado, durante quando o mercado estava aqui, né? Ainda era um contexto lateral, mas você tinha alguns padrões legais aí de se operar, já que o mercado estava numa tendência aqui que não era tão emocional, não eram movimentos tão emocionais quanto esses daqui, tá? Então, para mim era um contexto mais fácil de operar aqui do que está sendo aqui. Mas logo o mercado volta a ser menos emocional e começa a aparecer bons contextos para se operar, né? Por exemplo, em algumas altas como essas aqui, altas fortes, onde é que tem microcanais, canais estreitos, e aí fica bem legal de operar porque as operações começam a ser de alta probabilidade. Então acho que é isso, beleza?